Você acha que ter diploma garante para você o conhecimento sobre a construção civil, projetos, evitar de não ter erros e revisões em obras e projetos? Então, o vídeo de hoje é justamente sobre isso. A gente vai falar se ter diploma significa ter conhecimento sobre tudo. Meu nome é Felipe Soares, esse aqui é mais um vídeo do Engemplificando. Aqui é o canal onde eu ensino você a zerar erros e revisões de projetos. Então, vamos lá para o assunto de hoje, porque ele é um pouquinho polêmico, né? Vamos falar aqui sobre o que você aprende na faculdade. Bom, eu sou formado em engenharia civil, então vou abordar um pouquinho do que é a faculdade de engenharia civil. Logo de cara, não preciso nem dizer apenas o curso de engenharia civil, mas tanto arquitetura, qualquer outro curso que a gente for fazer na área de construção civil, também em outras áreas, a gente sabe que a resposta é não. A gente não tem todo o conhecimento em cima apenas da graduação. O que a gente tem são pinceladas sobre diversos assuntos, principalmente na faculdade de engenharia civil, que é um ramo muito grande. E o canal aqui eu trato especificamente sobre projetos e obras, né? Mas na área residencial. Então, também multifamiliar, né? Seriam os empreendimentos. Então, a engenharia civil ela é um ramo muito grande, então a gente tem diversos tipos de profissionais atuando no mercado da construção civil. A gente tem mercado da parte de perícia, apenas focado para a parte de projeto estrutural, apenas projeto hidrossanitário, apenas o projeto elétrico, mas existe um engenheiro na parte da elétrica, né? Mas a gente precisa também entender que existe o profissional engenheiro civil que faz também projetos elétricos residenciais. Temos parte industrial, a gente tem toda a parte de grandes obras, né, obras de artes que fazem pontes, que acaba fazendo também obras como grandes represas, a gente tem a parte também de estradas e rodoviárias, né, as partes das ferrovias também, a gente tem parte de saneamento básico, que é quem trabalha com toda a parte de distribuição da malha de saneamento básico. Enfim, existe uma gama muito grande de áreas de atuações dentro da construção civil. Aqui em específico, eu trago a parte de obras e projetos residenciais, e que é inclusive a maior parte, né, dos profissionais que são formados na área de construção civil, da engenharia civil, vão para essa área. Só que dentro da nossa faculdade, a gente tem ali as matérias de cálculo, a gente tem matéria de resistência de material, a gente tem matéria de estradas, a gente tem matéria de solos, a gente tem matéria relacionada aí começa a entrar as estruturas, aí começa a entrar a parte de instalações prediais, depois vem também a parte de saneamento básico. Então a gente começa a ter diversas matérias, proteto concreto protendido, pontes, tem também a própria pista de estacionamento de avião. Eu não lembro o nome dessa matéria porque na minha grade não teve, mas eu conheço colegas que têm, tiveram essa aula. Então, assim, é uma pincelada de tudo. Então, a gente acaba tendo de tudo um pouco dentro da área da construção civil, dentro da faculdade de engenharia civil, né? Já foco aí na construção civil, mas dentro da área da engenharia civil a gente tem diversas matérias, né? Ali os primeiros anos, os primeiros 2 anos ali são todas as engenharias muito parecidas, porque todas elas abordam os cálculos, né? A gente tem cálculo 1, 2, 3, a gente tem as resistências de materiais também, a gente tem a parte de que acaba nivelando um pouco a questão de matemática, a gente tem física, a gente tem química, é bem essa parte exata mesmo que a gente vê no ensino médio, a gente aprofunda e aí cada uma segue para a sua área. Mas as matérias específicas, elas são pinceladas. Então, de 5 anos, você tem ali, 3 que você acaba entrando na tua área, e desses 3 anos você tem a carga horária, né, é uma pincelada para que você entenda que existe aquela matéria e depois você vai e se aprofunda nela. Então, você já sabe que você não vai aprender tudo que você precisa para atuar na área que você quer.
você precisa se aprofundar, você precisa ir atrás, fazer pesquisa, entrar, né, no mercado de trabalho, o quanto ainda tem tempo, né, você conseguir estagiar na área e tudo mais. E a gente tem um outro grande problema que, além de dar essas pinceladas nas matérias, a gente tem uma questão de que as matérias elas são isoladas. Eles trazem as matérias de forma isolada, então a gente acaba entendendo a matéria apenas como matéria lá de cálculo 1, por exemplo. Perdão, teoria das estruturas 1, né? Que é o cálculo dentro da engenharia civil. Então a gente tem lá a matéria de teoria das estruturas 1. Aí depois a gente tem concreto 1. Aí concreto 2, concreto 3, a gente tem teoria 1, teoria 2, teoria 3. E cada um vai trabalhando um pedacinho de cada vez. Só que é tudo junto. Você teria que pegar essas 6 matérias que eu falei e juntar em uma única coisa e aí sai ali um projeto estrutural. Só que a gente tem isso de forma tão pincelada e tão diluída, né, ao longo dos anos ali dentro da faculdade, que o aluno acaba nem conseguindo pegar uma noção precisa do que ele precisa analisar, entendeu? E aí quando ele olha só a parte de projeto estrutural, né, na parte ali da matéria de teoria das estruturas. Isso é um grande problema, porque a gente não tem ali uma visão 360. A gente não tem ali uma visão compatibilizadora. A gente não tem esse feeling de compatibilizar os projetos. A gente não tem esse feeling de entender que é uma disciplina que depende de outras. Então, acaba o quê? Gerando erros, precisa revisar os projetos que você acaba desenvolvendo depois, até você pegar o jeito, conseguir entender que não é uma disciplina individual, que não é uma coisa isolada, e você traz isso para o mercado de trabalho e você começa a apanhar se você não tem essa visão. Você começa a apanhar e aprender na marra. Você aprende no mercado de trabalho, você aprende em loco, você aprende fazendo projetos, você aprende estando na obra, que você precisa respeitar as outras disciplinas, que você precisa entender a obra como um todo. Aí depois você tem lá o projeto, a matéria de instalações hidrossanitárias, né? Aí você aprende só instalações hidrossanitárias. E aí você precisa também entender que você tem os impactos dela na estrutura. Então, varia muito do professor também que vai estar ensinando. Não são todos que têm a didática de conseguir passar certinho, não são todos que conseguem explicar para o aluno de forma precisa, né, o que ele vai precisar, o que ele vai enfrentar, na verdade, no mercado de trabalho. Eu tive muita sorte da maioria dos meus professores nas disciplinas específicas, assim, são professores que tinham escritórios. Por exemplo, o professor de estruturas, eles tinham escritório de estrutura. O professor de hidrossanitária, ele tinha um escritório de hidrossanitária. O professor de instalações elétricas tinha um escritório de elétrica. Então, já vinha com um pequeno feeling ali de como é mais ou menos essa questão de você sentar, dar uma olhadinha no projeto, enfim. Só que, gente, você vai aprender mesmo estando ali no campo de batalha, estando ali na obra, apanhando e aprendendo como que faz. Porque só ali você vai ver os erros que cometem os projetos, as revisões que precisam ser feitas, né, as compatibilizações que são necessárias a ocorrerem na fase de projeto para que não ocorra erros durante a execução. Então a gente tem esse problema dentro aí da parte da graduação. E também são os métodos um pouco ultrapassados, né? É um item também que acaba problematizando o nosso ensino de graduação, porque por vezes você acaba precisando fazer contas na mão, sendo que a gente tem o Excel. E aí você aprende a calcular tudo bem, você aprende a fazer aquilo na mão, do zero. Aqui na minha época a gente aprendia a desenhar na mão. Sim, eu aprendi a desenhar na mão no técnico, né? Eu tive uma aula só na faculdade, mas assim, eu não vou pegar uma mesa de desenho dentro de uma obra com uma régua, um escalímetro, a régua T, puxar ali o transferidor, essas coisas tudo para conseguir fazer um desenho. Eu faço na mão, gente. Então, eu acho que falta muito um método mais próximo da realidade que a gente vai encontrar no mercado de trabalho, né? Ah, tem um programa ou outro que a gente aprende a usar. Tá, uma única aula de um semestre dentro de ao longo dos 5 anos da faculdade. Então, acaba sendo um pouquinho complicado, né? Você
utilizar esses métodos no mercado de trabalho, sendo que eles estão desatualizados. Então a gente tem esse problema aí da parte da faculdade, que a gente precisa estar de olho e ir sempre se atualizando, gente. Não parem de estudar, e durante a faculdade recomendo que façam os cursos extras, vocês aprendam sobre as outras disciplinas, entendam o que, que é a parte da construção civil, porque você tem um grande diferencial no mercado, um grande destaque também como profissional, você acaba dominando a parte de compatibilização, entendendo, você entra para o campo de batalha, para a obra, para a parte de projetos, sabendo as outras disciplinas, e isso vai te otimizar muito tempo e te auxiliar e muito. Bom, o que que você precisaria aprender, né, na verdade, na faculdade? Eu gosto de trazer aqui a leitura e interpretação de projetos. Eu acho que eu vejo muito profissional, eu acho não, eu vejo muito profissional entrando no mercado de trabalho que acaba saindo sem ter aquela leitura e interpretação coesa do projeto, uma interpretação mais a fundo, uma interpretação onde o que pode impactar na obra, né? Você consiga antecipar os riscos, os erros. Essa leitura ali acaba faltando e pecando um pouquinho, então é interessante você aprender, né? Seria interessante você saber e aprender isso ali no seu processo de aprendizagem. Como usar os seus conhecimentos em loco. Por vezes você, aprendi a dimensionar uma viga, né, de uma forma isolada, lá na matéria de estruturas, concreto 2, aprendi a dimensionar uma viga e apenas uma viga. O que eu faço com isso? Né? Eu vou calcular uma viga na obra, sem ter análise global da estrutura, sem saber os impactos, às vezes, que uma vai causar na outra. Claro, você vai aos pouquinhos andando, mas esse tempo que você tem para calcular uma viga, você poderia utilizar apenas para entender como funciona o processo de elaboração de um projeto estrutural e como você faz uma correta leitura de um projeto estrutural para saber se o que você está recebendo na obra está coerente com a dinâmica ali do processo, está coerente com o cálculo de como funciona exatamente a viga e se isso está correto na obra para que você não tenha problemas. E se tem algum erro na obra, algum problema na obra, você precisa fazer ali alguma adaptação na mão, essas questões. Esses problemas, que são os problemas que nós precisamos resolver na obra, porque em engenheiro civil a gente acaba resolvendo muito problema de obra. Problemas esses que podem ser solucionados se você consegue zerar revisões e erros de projetos com a compatibilização correta. Mas quando você não tem essa questão trabalhada e bem elaborada, você precisa estar ali enfrentando problemas. E não só problemas relacionados a projetos, né? Ou parte técnica. Problemas administrativos, problemas de outras questões, né, interpessoal ali com a questão de equipe de obra, gerenciar a obra. Então acaba faltando essa parte, esse feeling ali de como você usa o conhecimento que você adquire na faculdade no local certo, onde você aplica, onde você consegue utilizar esse conhecimento. A outra questão que nós temos é a administração de obra. Eu trago a administração, acho que faltou um S ali, né? A administração, justamente que é o gerenciamento da obra. Quando você trabalha com obra, você precisa entender que a gente tem ali. A gente trabalha com o dinheiro do cliente. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, porque é um dos maiores investimentos da vida de um cliente. É o sonho dele. Então, o cliente junta a vida inteira de dinheiro para construir uma casa e não é pouco dinheiro que ele vai gastar. Então, você precisa saber como gerenciar, como administrar esse dinheiro. Né? E, mais uma vez, trazendo aqui, olha a, o risco que você coloca na obra se você não tem um projeto que esteja com os erros e revisões já antecipadas na fase de planejamento. Se você pega esse projeto que ainda está em fase de elaboração, ou um projeto que não foi bem elaborado e coloca na obra, você está colocando em risco toda a economia do seu cliente. Então, a administração de obra linkada, né, com as outras disciplinas, você consegue entender ali aonde você acaba economizando na obra, economizando na parte da equipe, de projeto, você consegue antecipar algumas questões para o cliente. Isso você vai aprender ali na obra, no dia a dia, você começa a ver a necessidade do que você precisa fazer,
você começa a fazer a questão das remessas, né? Você faz as notas de remessa para o cliente, você faz o centro de custo para o cliente, você coloca o cronograma da obra, você faz um estudo de viabilidade financeira da obra, você faz o levantamento quantitativo das obras, você faz um estudo preliminar, né? Um orçamento preliminar. Todas essas questões ali estão dentro da fase de planejamento de obra, que também é uma fase que você às vezes só tem uma matéria dentro da faculdade. Acaba sendo utópico, né? Na obra você nunca vai ver tudo perfeito. Você precisa entender que você está lá para manter a perfeição. Ela não chega perfeita até você. Você coloca a obra no trilho e você que vai mantendo ela ali dentro dos parâmetros, dentro da parte financeira, dentro do cronograma, dentro da qualidade, da segurança. Tudo isso é você, responsável técnico, projetista, que vai garantir a obra. E a gente tem também um monte de outras coisas, claro, né? Quando a gente tem o que precisaria aprender na faculdade, eu já gosto de dizer que é domínio e interpretação de vários projetos e programas. Também tem a questão de, por exemplo, falta muita parte de, pelo menos para mim, onde eu fiz a faculdade de engenharia civil e das que eu conheço também da minha região, eu não conheço uma faculdade que ele vai mostrar para você literalmente como que é um processo dentro da obra. Eu já tive um pouco de canteiro de obra, mas acho que falta muita questão de um gerenciamento mais em loco, um gerenciamento mais aí no campo de batalha. Olha, é assim que é, por exemplo, uma concretagem. Você aprende lá em o laboratório, você faz o corpo de prova, você vai romper o corpo de prova do concreto para verificar se a resistência do concreto vai ser atingida, para verificar se quantos MPAs que deram ali no concreto, você calcular a tensão sobre a área, né, a força que vai dar para chegar à ruína do corpo de prova do concreto. Isso é um item da concretagem, é um item de ensaio tecnológico dentro do processo de concretagem para garantir a qualidade do concreto. Mas você tem outras questões que precisam ser analisadas. A trabalhabilidade do concreto, que ela precisa ser avaliada. Processo de concretagem, clima para concretar, né? Metodologia construtiva, quais são as boas práticas que você precisa ter antes da concretagem e durante a concretagem e depois da concretagem. Então, às vezes, claro, eles explicam isso tudo, mas isso acaba sendo uma aula tão maçante para o aluno que ele não vê isso como uma importância, sendo que a obra inteira, o, o mais pesado de uma obra é a concretagem, né? É aquele momento onde é o único material que você não tem a qualidade verificada na hora da entrega, porque o material não está entregue, você está construindo, né? Então você tem todo esse processo para entender. E você tem ao longo dos semestres ali para entender resistência do material, tecnologia dos materiais, concreto 1, ensaio tecnológico ali dentro da tecnologia dos materiais. Aí você tem um pouquinho de aula de galpão, como que faz uma obra, um concreto, como que faz, bate na betoneira e tal. Só que e o feeling de como você fazer o levantamento de concreto? Como que você faz a solicitação do concreto? Você solicita só de uma empresa, solicita mais de uma? Como que você pede o concreto? O que que você, quando você recebe o concreto na obra, você assina o quê? O que que vem na nota? O que que você tem que verificar? O tempo de trabalhabilidade que você tem ali para lançar aquele concreto. Alguns professores, sim, eles explicam isso, mas não é de uma forma onde você está vivenciando aquilo na obra e você chega e você precisa enfrentar essa e você começa aos pouquinhos entendendo. Então, é um entendimento que às vezes ele fica um pouco muito teórico na parte da faculdade, né? Então, sempre busque trazer isso e pesquisar, ir atrás de informações. Seguir aqui o canal que eu estou sempre explicando e mostrando vídeos relacionados à obra, projeto e como como zerar erros e revisões de obras, né, e projetos. Sempre com a parte de compatibilização trabalhando em cima, né. Onde você aprende, né, todas essas coisas que você precisa aprender para estar na obra, por exemplo. Eu vou dizer minha experiência própria, que técnico edificações foi, assim, de longe, melhor que a faculdade. Foi muito certeiro naquilo que a gente tinha que fazer. Parecia que todo dia que a gente estava lá vivenciando
as aulas, mesmo que teóricas, eram muito focadas para o mercado de trabalho. Era muito focado por que você ia ver, o que você tinha que fazer, o que você ia enfrentar, né, na obra. Então, assim, eu acho que o técnico de edificações, para quem está querendo entrar na construção civil, seja engenharia, seja arquitetura, design de interiores, né? Tem técnico em design de interiores também, mas técnico de edificações é o curso que eu recomendo para quem quer entrar na área. Já faça desde o ensino médio ou depois também, não tem problema algum, faça depois da faculdade. Você vai ver a riqueza que é as informações contidas no curso de técnico em edificações. Então, eu aprendi muita coisa e sempre usei muita coisa do técnico em edificações até hoje. Até hoje eu uso conhecimentos que eu tive no técnico e eu fiz o técnico antes da faculdade. Então, tanto que durante a faculdade eu trabalhei com obra, né, que isso foi um grande diferencial para eu conseguir associar prática com teoria. E o técnico de edificações me deu toda a bagagem necessária para eu estar na obra fazendo o trabalho. Mesmo assim, claro, você aprende muito na obra, você consegue lapidar todo o seu conhecimento que você tem ali na parte do técnico em edificações, que ele é muito mais preciso, muito mais próximo do mercado de trabalho, da construção civil, do que a faculdade, do que a graduação. E ali você vai entendendo e aprofundando o seu conhecimento e aperfeiçoando ali com o que você está enfrentando no dia a dia. Fui traçando ali meu caminho na vida profissional e pude fazer essa associação. Outra questão também, pós-graduação. Para mim, a pós-graduação eu fiz em estruturas e fundações, né? Eu fiz a questão de você realmente entender o processo de dimensionamento estrutural, né? Então, eu fiz projeto de desempenho de estruturas e fundações, né? Após. Então, eu aprendi muita coisa relacionada ao que colocar em prática de forma muito mais aprofundada, né? Como dimensionar também, a forma muito mais precisa de dimensionar o projeto estrutural e de fundações. E acho que o principal foi a questão de boas práticas. A questão de você conseguir associar projeto com obra e o que você faz no projeto que impacta na vida útil da obra e o que você faz durante a construção que impacta na vida útil da obra. Isso foi, assim, de longe, um aprendizado muito enriquecedor que eu tive na pós-graduação. E, claro, a gente tem também a graduação, que ela acaba ensinando o básico pincelado, só que aí a gente tem a pós-graduação, que ela é muito mais específica e precisa, entendeu? Outra questão também que trago aqui é no campo. O campo de batalha ali, você estando na obra e aprendendo. Você estando na obra e aprendendo, focando o seu estágio, focando o seu trabalho ali, tendo dedicação de querer aprender e absorver no campo de batalha. Dentro da construção civil tem muita coisa. Todo dia é uma coisa, todo dia é uma atividade. A obra ela vai crescendo, ela vai evoluindo. Você acompanha desde o mato, né, até toda a limpeza do terreno, até você chegar na entrega final do apartamento finalizado, da casa, enfim. Então, é um aprendizado muito grande de todas as dificuldades, os problemas que você passa nessas etapas. Você vai aprendendo, você vai absorvendo, você vai entendendo, né? Isso é muito importante de você estar enriquecendo e aprendendo com isso dentro da construção civil. Um outro item também são os cursos. Os cursos que você pode fazer online, curso presencial, mas que você vê a qualidade de ensino do curso, um curso muito específico. Eu mesmo gosto muito de estudar, fiz diversos cursos na área da construção civil, sempre com a intenção de querer aprender, querer saber como que aquilo impacta e como que eu posso evitar erros e otimizar meu tempo dentro de obra, projetando, fazendo os meus projetos, executando as obras, fazendo cronogramas e tudo mais, como que eu consigo absorver daquele curso, trazer para a minha realidade. Então, acho que esses cursos que a gente vê na internet, cursos de pessoas que estão sempre dispostas a fornecer diversas níveis de aprendizado, partes específicas, né? Tudo isso eu acho que é fundamental para você enriquecer e aprender e muito na parte da construção civil. Outro também que a gente traz é projetando e construindo, né? Para você, novamente, na questão do campo
e você trabalhar na parte de projeto e construção. Eu gosto de trazer os dois porque a gente tem, inclusive, essa questão de que um distanciamento, um certo distanciamento, né, vamos dizer assim, porque projeto e construção, a gente tem esse distanciamento, de que o projeto e a obra, eles acabaram seguindo, né, ao longo da história da construção civil aqui no Brasil, caminhos um pouquinho distantes. As grandes construtoras, por conta das crises que teve na história aqui do nosso país, eles acabaram demitindo muitos profissionais arquitetos e focando na parte da construção apenas e terceirizando o serviço de projeto. Essa terceirização do serviço de projeto acabou gerando um pouco acabou intensificando o distanciamento. E aí, os profissionais que faziam projetos dentro das grandes construtoras, eles acabavam abrindo um escritório só de projetos e focando só em projetos. E as grandes construtoras só faziam parte das construções. Até então, os dois profissionais que trabalhavam, eles entendiam os dois mundos, eles eram próximos. Só que acabou que as próximas gerações que foram entrando, né, foram evoluindo, o mercado foi dando andamento, com esse distanciamento inicial, isso acabou criando uma lacuna muito maior. Porque os próximos profissionais que foram entrando no mercado de trabalho, quem ia para o projeto para o escritório de projetos, ficava só na parte de projeto, quem ia para os escritórios, né, as construtoras, as empresas que faziam a parte da obra, ficavam só na parte da obra. E acabava que um faltava o entendimento do mundo do outro. Isso foi intensificando, até a gente chegar na situação onde falta comunicação, onde os projetos acabam sendo inviabilizados, né, e também prejudicando a obra em relação a isso. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter esse entendimento de que existe esse distanciamento, a gente tem que trabalhar para voltar a unificar o projeto e a obra, para que os dois fluam de forma coerente e precisa. Existem empresas, existem profissionais que estão trabalhando para isso, só que ainda existe sim esse distanciamento e isso é inegável. Outra questão também é a falta de comunicação em função desse distanciamento que nós temos. A falta de comunicação mesmo entre o profissional que executa o projeto e como que é a obra, o que está acontecendo na obra. Isso causa muita dificuldade para a interpretação, dá margem para erro, dá margem para revisão, dá margem para você ter problemas na obra, enfim, isso gera muita dor de cabeça e muito problema. Tem projetos que acabam executando onde o próprio projetista nunca pisou na obra. Tudo bem, nós temos a liberdade geográfica de poder fazer um projeto de qualquer lugar, tendo as informações necessárias para isso. Só que existem questões que você precisa se atentar, né? E talvez redobrar o nível de qualidade também e de atenção, já que você está trabalhando de forma remota, digamos assim, fazendo um projeto. Então você precisa redobrar essa atenção, para que você não tenha problemas durante a execução da obra. A gente tem também incompatibilidade, né? Que é o fator chave de tudo que pode acontecer de ruim numa obra, você ter essa. Em função da falta de comunicação, você tem incompatibilidade dos projetos. Você tem um projeto de arquitetura que não conversa com a estrutura, você tem um projeto de estrutura que não conversa com a hidráulica, a elétrica pensa só nela, e aí acaba gerando esse conflito. Quem tenta resolver, né, tipo, acaba tendo diversos problemas, é a equipe da obra. A equipe da obra acaba tendo que assumir, responder, tentar enfrentar e resolver, assim, todos os problemas que acabam gerando. E isso são os problemas que dificultam e atrasam a nossa obra, né? Que são erros, as revisões dos projetos, a gente precisa paralisar a obra, precisa resolver por urgência algum tipo de problema que aparece por essas questões. E tudo isso se você tiver um profissional que desenvolva o projeto, pensando na forma de compatibilização, um profissional que entenda as outras disciplinas, o profissional que está na obra e consegue já avaliar, antecipar esse risco ou avaliar o projeto antes dele ir para a obra, é fundamental e preciso para que a obra tenha a economia, a segurança e a qualidade. Então não é só você pegar um projeto, às vezes nem saber ler direito o projeto, né? Às vezes um projeto específico, colocar ele na mão de um profissional que vai executar a obra e você ser apenas um tocador de obra.
né? Uma pessoa que pega o projeto, imprime e entrega para o pedreiro fazer. Isso não é ser engenheiro civil, né? Então, quanto que executa o projeto não é você pegar uma linha, colocar no papel, entregar para a obra e dizer que é um projeto. Você precisa entender como que funciona e viabilizar o seu projeto, e você precisa garantir que a obra flua, né, ocorra de forma econômica, viável, porque quem responde tudo isso no final é o cliente, é o consumidor final, que é quem vai morar no local, é quem está incorporando o empreendimento, é quem está comprando a casa, é quem vai morar. Isso pode ser você. Então, tenha sempre a qualidade nos processos que você faz, nos projetos e nas obras. Os impactos dos resultados, não preciso nem dizer, né? Que é a inviabilidade construtiva, se você não tem compatibilidade nenhuma nos projetos, você não consegue construir, né? Por questões arquitetônicas, questões de alguns detalhes estruturais, detalhes arquitetônicos de fachada, acabam sendo inviabilizados, detalhes hidrossanitários que não foram previstos e acabam sendo impactados por conta da estrutura, estrutura que é impactada por questões hidrossanitárias e acaba inviabilizando algum tipo de detalhe, algum tipo de, até mesmo o gosto do cliente de ter algum detalhe, uma escada vazada que não foi avaliado direito e não pode vazar porque é toda uma película de vidro em cima, enfim. Existem diversos. Eu posso ficar aqui me debruçando sobre diversos problemas que podem vir a acontecer. Já presenciei, tive que modificar e tivemos que solucionar e aprendi também bastante coisa. Então, a inviabilidade construtiva é um grande problema dentro dos impactos que ocorrem, né, nos resultados das obras. Projetos inviabilizados, porque são projetos que você, no 3D lá, bonitão, acaba não ficando como está no 3D. Imagina uma fachada empoderada, uma fachada que você desenvolve sem ter noção nenhuma de estrutura. Você coloca um disco voador e quer que aquilo fique em pé. Não, você precisa ter um pouco de coerência de como que funciona a estrutura para fazer o mínimo ali de entendimento. Uma platibanda que você desenvolve na maquete 3D, e aí você acaba desenvolvendo uma maquete 3D com uma inclinação do telhado errada, a platibanda fica pequena, e isso vai impactar na fachada na hora de você fazer a execução. Um pergolado com balanço muito grande. Ah, mas é possível fazer? Sim, mas o cliente tem a verba disponibilizada para fazer esse tipo de estrutura, que vai muito ferro. E ferro tá caro, tá muito caro. Então, você começa a entender que um projeto viabiliza a obra em função de toda a otimização de custo e viabilidade financeira que ele vai trabalhar em cima. É só você desenvolver uma maquete sem ter noção de nenhuma das outras disciplinas ou quanto vai gastar para desenvolver aquilo. Então, isso sim é projeto compatibilizado. Você evita erro e você evita revisões durante o processo da construção. A gente tem as revisões dos erros constantes, né? Que é justamente você não tem nenhum dos itens anteriores, então cada passo que você dá na obra é um erro que acontece, é um atraso, é um problema, é uma revisão que o projeto tem que sofrer e arrumar. E são os atrasos financeiros, né? Eu acho que o que mais... Não é nem atraso financeiro, acabei me equivocando e colocando dois itens em um. Na verdade, é atrasos de cronograma, né? Pronto, arrumei aqui atrasos de cronograma. O financeiro vem depois no problemas no orçamento. Pensei os dois juntos e misturei ali no item. Então, atrasos de cronograma é o que você tem quando você não faz um projeto compatibilizado, né? Na hora que você chega na hora de executar, aquilo não está viabilizado, você só vai ver na hora que está executando e isso vai impactar. E os problemas de orçamento, né, que você tem em função de corrigir esses erros. Cobrar para corrigir tanto o cliente quanto você profissional que precisa parar para arrumar o erro e corrigir e revisar o projeto. Você vai chegar uma hora que você não tem mais hora para gastar no projeto, a gente sabe como isso funciona. Então você precisa fazer aquele orçamento inicial que você deu, a proposta inicial acabou sendo furada porque você teve que corrigir erro e problema de obra. Revisar projeto, enfim. E isso acabou comendo e consumindo o seu orçamento inicial. E para o cliente, questões de material, questões de corrigir problemas, isso vai ser do bolso de alguém. Você precisa comprar material, você precisa gastar hora para fazer retrabalhos, né? Isso é um problema de orçamento. Então, são os impactos que geram quando você não tem a noção, o entendimento do que precisa ser feito
construção civil para garantir que ocorra uma obra compatibilizada, sem erros, sem revisões. Claro que é uma forma utópica, mas quando você tem essa visão de que você vai atrás da informação e você entende que a faculdade não te fornece tudo o que é necessário, você tem a humildade de saber que você precisa sempre estar se aperfeiçoando, estudando, melhorando o seu conhecimento, você consegue fazer isso e seguir rumo a um diferencial no mercado para ser um profissional de destaque. Não preciso do projeto, né? Acho que é uma questão aí que muita gente acha que um projeto é apenas uma perca de tempo e perca de dinheiro, mas isso é uma coisa que a gente já conversou em diversos vídeos aqui. Mas o projeto te dá a otimização da obra, a segurança, ele te dá a garantia e te dá a qualidade da obra, né? Que são os itens importantíssimos e eu acho que não existe nem questão do que discutir quando você tem um projeto. Você otimiza tempo, otimiza a parte financeira, você otimiza espaço, você otimiza o próprio projeto, espaço físico, espaço de obra. Você tem toda a questão logística mais facilitada, a questão da compra mais otimizada. Você tem a questão do tempo que você gastaria levantando material, você tem isso com um projeto compatibilizado, um projeto bem feito, entendeu? Você tem a segurança, você tem a garantia de que a obra vai estar tendo sua vida útil ali bem feita, sem que ocorram impactos futuros, sem que ocorram problemas e manifestações patológicas que venham acontecer em função de projetos mal feitos e projetos que contêm erros. O maior índice de problemas dessas manifestações patológicas, o maior causador disso são projetos mal elaborados e execuções também erradas em segundo lugar. E a qualidade da obra está ali por conta de um projeto bem feito, por conta de uma execução também alinhada. E eu digo a mesma coisa em função da frase, o Zé faz-se responsável. Ah, mas o Zé faz sem obra, ele disse que ele fez a vida inteira isso. Eu vou repetir tudo que eu falei no slide anterior, que é justamente otimização, segurança, qualidade e a garantia, né? Porque a gente tem ali, se você tem um responsável, tão quanto o projeto é necessário, um responsável pela obra também é necessário. Porque o projeto ele vai te dar informações. Às vezes o cliente só contrata um projeto de interior bonitinho e tem que fazer a casa do zero, né? Então ele não vai entregar uma imagem bonitinha, renderizada, quase que imagem fotorrealista, falar, quero isso aqui, exatamente igual isso aqui. O cliente não tem a visão raio-x de saber a estrutura, a questão logística, o tempo, o cronograma, a sequência correta das etapas a serem feitas, o que impacta, né, de um projeto no outro, de uma disciplina na outra, de um item no outro. Aquela imagem renderizada bonitinha tem todo um processo de planejamento por trás, viabilidade financeira, cronograma de obra, viabilidade construtiva, metodologia construtiva, tem diversas questões que são colocadas ali em xeque, precisam ser analisadas, e o profissional da obra vai fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, tenha em mente também essa questão de que tanto o projetista quanto o executor precisam e são necessários para que a obra ocorra e aconteça de forma perfeita, né? Em harmonia. E eu digo perfeita quando você tem o projeto e a obra alinhados e compatibilizados, né? Outra questão aqui é, mas eu tenho muito que aprender. Gente, o seu melhor projeto sempre será o próximo. Eu digo isso porque se eu olho para os meus projetos há 10 anos atrás, meu Deus do céu, eu olho para os projetos que eu falo, que bom que eu aprendi, que bom que no próximo eu fui aprendendo, fui indo, e aí vamos nós, e não para de estudar, não para de entender, não para de fazer projeto, não para de querer aprender, né? Eu tenho essa vontade de sede de conhecimento. Então, acho que isso é muito importante para a gente garantir uma qualidade na obra, garantir que o nosso mercado da construção civil seja um mercado que tenha um diferencial, seja um mercado que a gente bata a mão de obra desqualificada, porque o nosso maior competidor ali, o nosso maior rival, concorrente, não é o outro engenheiro civil amigo, não é o outro colega arquiteto, não é o designer de interiores que também está querendo pegar uma fatia do mercado. É a mão de obra desqualificada. É a mão de obra que chega e fala que faz pela metade do preço e o cliente não tem esse feeling, ele não entende qual é a necessidade e a real função e o nosso papel dentro da obra, tanto quanto o projeto quanto a execução.
Então tenha em mente de que o seu melhor projeto sempre será o próximo. Você sempre está em constante evolução. A partir do momento que eu levei isso para minha vida foi quando eu fiquei mais tranquilo, fui aprendendo, fui seguindo, fui fazendo os projetos, estudando e assim vou seguindo e o Felipe de amanhã vai saber mais que o Felipe de hoje e assim a gente vai indo. Seja persistente também, tenha persistência nos estudos, tenha persistência de que você vai chegar no seu objetivo, de que você vai conseguir alcançar as metas que você propôs para você e sempre ali persistente nos estudos, foco no que você precisa fazer, que você vai atingir o seu grande diferencial no mercado competitivo, que é o da construção civil. E competitivo por conta da mão de obra que a gente tem desqualificada, que acaba aí passando valores lá para baixo, acaba prejudicando o nosso trabalho e depois os clientes, só no final que vão ver o problema. No início, eles não conseguem chegar porque é invisível essa solução do projeto. Essa viabilidade acaba sendo invisível nos olhos do cliente, né? E claro, gente, exemplificando, aqui o canal, os vídeos que eu posto, quase diariamente praticamente, né? São vídeos que eu estou sempre tendo essa intenção de levar informação, ajudar, principalmente na parte de acabar com erros, né? Zerar erros e revisões em obras e projetos. São questões que eu venho sempre olhando ali nas obras, nas construções, nos projetos que eu faço. Essa falta um pouquinho de essa falta de comunicação que existe um pouco no nosso mercado, né? Ou existe muito, dependendo de onde você está e onde você está atuando, mas é justamente essa questão de que você não precisa se matar de estudar, entrar em diversas faculdades para saber como executar uma obra. Mas você pode, aqui com um pouco do conhecimento que eu vou passando as questões, você consegue entender um projeto elétrico, um projeto hidráulico, um estrutural, um arquitetônico, você consegue analisar isso, você consegue ver as interferências que um tem no outro, você já consegue evitar. Se você pegar 10 vídeos para trás e assistir os 10 vídeos anteriores que eu postei no meu canal, você vai olhar que existe ali uma dica ou outra que você já consegue aplicar no seu projeto e já consegue evitar esse problema. Você vai saber alguma questão elétrica, você vai saber uma questão ali da parte hidráulica, questão das etapas de projeto. Isso você vai aplicando e você vai construindo ali os seus projetos em cima de cada dica que você vai aprendendo. Então, queira sempre aprender todo dia uma coisa nova, todo dia ali uma coisa na área, tem sempre algo para estar aprendendo, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu comentário aqui embaixo para dicas, né, de próximos assuntos que você queira que eu trate por aqui. Vou estar deixando uma playlist também sobre outros assuntos que eu trabalho aqui no canal. Sempre tem vídeo novo aqui. E é isso. Obrigadão.